Olá, amigo! Estou aqui no CONARAD, no primeiro congresso online de radiologia. Fui convidado pela ED Plus para poder fazer essa palestra para você e vou me apresentar um pouquinho antes de começar, né? Meu nome é Rogério, eu sou formado em administração de empresas, tá? E sou também formado como tecnólogo em radiologia pela Universidade de São Camilo. Trabalho há 8 anos na área de medicina nuclear, com radioproteção e também com o gerenciamento de clínicas. Nos últimos 4 anos, participei de 8 projetos para montar serviços no Brasil e isso fez com que eu trouxesse essa experiência para você aqui no Congresso do CONARAD. Espero que você goste e vamos assim então evoluir aí ao tema, né? O tema de hoje é o gerenciamento em medicina nuclear. Nosso objetivo, quando fala isso, é tentar mostrar para você o quanto é importante alguns pontos técnicos e de gerenciamento dentro dessa rotina, tá? Hoje o que acontece é que o serviço acaba sendo montado por pessoas que não têm experiência na área, por investidores que não conhecem a área, colocam pessoas formadas em áreas diferentes e também não têm a experiência do mundo da medicina nuclear. E a medicina nuclear é um mundo particular, é um mundo com muitas particularidades. E talvez você possa fazer diferença, né? A ideia aqui é que você tenha condições de observar pontos importantes para a sua rotina, para o seu dia a dia, ajudando você tanto na estabilidade do seu emprego, como até no mercado de trabalho, tá? Então, os tópicos mais importantes que nós estamos colocando aqui no CONARAD hoje é conhecendo a medicina nuclear, e aí eu preciso conhecer ela como um todo, uma visão geral no Brasil, para que eu possa entender como lidar com ela, né, especificamente na minha área, no meu setor, no meu estado, na minha região. Depois tem alguns pontos de legislação que são importantes. Os desafios na gestão de pessoas em um serviço de medicina nuclear, eu digo que você está lidando com pessoas multiprofissionais e esse é o grande desafio para que o serviço tenha sucesso ou não, tá? Pontos importantes na rotina são algumas dicas que eu vou estar dando para você no seu dia a dia, na sua rotina, o que você pode ajudar a implementar num serviço que você atua ou que vai atuar. E o gerenciamento de rejeitos radioativos para fechar com a importância que a gente tem que ter nesse item que é básico, simples, mas pode gerar um grande problema se não for bem realizado. Eu acessei no dia 29 de julho a base da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o site da CENEM, e atualizei aqui a quantidade de instalações autorizadas no dia 29 de julho pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa atualização ela é diária, ela é constante, o site sempre está atualizando porque tem instalações chegando, novas, nascendo, e tem instalações sendo suspensas ou fechadas por algum problema. Então a ideia é mostrar para você, existem mais ou menos 430 instalações autorizadas no Brasil inteiro na área de medicina nuclear, tá? Esse é um número ainda muito pequeno se for comparado com o mercado, por exemplo, americano, tá? Lá existem mais de 2.000 instalações autorizadas na área de medicina nuclear. Então você vê que temos um mercado que ainda pode crescer e crescer bastante. Fiz aqui para você uma distribuição desses serviços no país. Então todos os nossos estados têm pelo menos um serviço, tá? Um serviço ou mais. O que eu gostaria de mostrar é a região de São Paulo, nós vamos concentrar a maior
quantidade de serviços, né? No estado de São Paulo, em torno de 115 serviços. Isso traz uma possibilidade de emprego? Sim, mas traz também uma grande concorrência, ok? Então é importante você perceber em outros estados que existe sim opções e oportunidades de trabalho nessa área. O difícil, conversando com médicos de vários estados brasileiros, é encontrar profissional que se adeque à medicina nuclear. Normalmente o profissional vem muito habilitado em tomografia, em ressonância, em raio-x, mas esquece um pouco ou não tem essa formação em medicina nuclear, tá ok? Então aqui em negrito no slide você vai encontrar os 3 principais estados com a maior concentração e os demais ficam aí para você poder pesquisar. Acesse o site da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e você vai encontrar lá o nome da clínica, a matrícula dela, a cidade, todos os dados necessários para que você possa, quem sabe, enviar um currículo depois do CONAHAD. Aqui, acho que é importante você também saber, nós temos no Brasil 11 instalações produtoras de radioisótopo. O que seria isso? 11 instalações de ciclotron, que é uma produtora de material radioativo para o PET-CT, ok? O monopólio do governo, ele é fechado para a parte de gerador de tecnécio e alguns isótopos, mas na parte de PET, a parte de medicina avançada, na parte de medicina nuclear avançada, que é a parte de PET, nós temos 11 instalações. Também é um número pequeno, levando em consideração a quantidade de clínicas que existe aí afora no Brasil. Mas você vai perceber que ainda a tecnologia de PET-CT não é tão utilizada no país. É importante já ter uma noção que provavelmente seja o futuro da área de medicina nuclear. Nesse outro slide, no próximo slide, é possível você encontrar a distribuição desses 11 serviços, tá? 3 em São Paulo, também com a maior concentração, e aí temos Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas, Paraná e Rio de Janeiro, assim como Rio Grande do Sul. Então, caso o serviço esteja na Amazonas, por exemplo, lá em Manaus, que tem 2 PET-CTs, nós temos que estudar muito bem qual será o fornecedor desse isótopo, tá? Qual será o fornecedor desse material, porque depende de malha aérea, depende de entrega, e aí eu tenho a parte de decaimento radioativo que eu devo levar em consideração. Aqui, para você entender um pouco melhor, dentro dessas 431 unidades hoje espalhadas e autorizadas no Brasil, nós estimamos, através de conversas com Siemens, GE e alguns outros contatos com da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, a quantidade de 680 equipamentos convencionais na área de medicina nuclear instalada nesses serviços. Aproximadamente 110 PET-CTs. Então, como eu disse anteriormente, é um mercado que tem muito a crescer. Nos Estados Unidos, o número só de PET-CT passa de 2.500 equipamentos instalados. Rogério, é sinal que isso vai migrar? O convencional não vai existir mais? Não. É sinal que vai migrar uma quantidade, mas o convencional da medicina nuclear vai continuar. Assim como as técnicas de radiologia. O raio-x persiste aí e supera o tempo até hoje, tá? Mas é bom você ter uma noção. Por quê? Se for treinar, se for
entrar em um serviço, se for pensar como vai mandar um currículo para a sua região, para o seu estado, para as clínicas próximas, você tem que observar se naquela região tem PET-CT, ou se você vai treinar um foco mais convencional. Sempre é legal ter acesso a novas tecnologias, buscar novas informações, atualizar, mas não esqueça do convencional. Você pode estar focando o seu tempo em um PET-CT e na sua região ter só equipamentos de medicina convencionais, tá? Então isso é muito importante na hora que você estiver participando de um projeto, estiver participando também de uma clínica, porque trabalhar com medicina convencional tem uma experiência, radioisótopos específicos. Trabalhar com PET, com inovação, exige outro público, outra necessidade, e aí você vai ter que ter uma logística muito melhor. Aqui você vai encontrar os principais isótopos utilizados no Brasil, tá? Eu trouxe o PET-CT, o F18, ou o FDG, ou o fluoreto, que é o único isótopo hoje comercializado. Nós temos outro, sim, mas é voltado à área de pesquisa, ok? Então, grandes centros como São Paulo e alguns outros locais conseguem ter acesso ao ciclotron para produzir materiais para pesquisa. Então, esse PET aqui hoje, naqueles 110 equipamentos utilizados no Brasil, o foco é o F18 e o foco do F18 ainda é o FDG, ok? Já no processo de medicina convencional, medicina nuclear convencional, hoje ainda é utilizado 90% de tecnécio na sua rotina, tá? Alguns outros isótopos, como o galho 67, pode estar participando, mas com um número ainda pequeno. É importante falar para você que interior ou estados um pouco mais afastados, os médicos da região ainda consomem isótopos diferenciados, como índio, tálio, galho, tá? Dentro de grandes centros, isso foi migrando uma parte para PET e focando ainda em tecnécio. Iodo é o clássico da medicina nuclear para PCI, para fazer algum exame convencional de imagem. Mas o iodo, ele é o carro-chefe da terapia, né? A medicina nuclear, então, tem PET-CT, área convencional, isso tudo é para exames, e a parte terapêutica, né? Então, a terapia pode ocorrer em clínica, Rogério, ou precisa ser em hospital? Dependendo da terapia, pode sim, e é muito comum acontecer. Se você tiver uma bagagem de radioproteção, se você tiver uma bagagem de conhecimento também na parte terapêutica, você vai trazer ao médico um apoio muito importante, porque hoje ele sobrecarrega, ele fica com todos os itens da terapia por falta de pessoas qualificadas. Iodo, então, é o nosso carro-chefe na terapia. O samário pode acontecer, ainda não é uma terapia tão utilizada aí. O lutécio apareceu como uma alternativa importante e vem ganhando espaço com o tempo. E o rádio 223 recentemente foi aprovado no Brasil o uso dele para terapia, ainda em uma escala muito pequena, mas eu acredito que vai substituir a parte de quimioterapia. Então a medicina nuclear vai trazer algum paciente aí para essa demanda, ok? É importante então eu saber quais as principais áreas da medicina o meu serviço tem que atender. Por quê? Porque se eu souber isso, eu vou conseguir estudar melhor uma fisiologia, eu vou conseguir estudar melhor uma patologia, eu vou conseguir me direcionar melhor, né?
para você que está tentando entrar no mercado de trabalho, isso é uma informação muito importante, porque se você está acostumado com raio-x, posicionamento, em medicina nuclear o posicionamento é o mais simples. O que vai exigir é fisiologia, é conhecimento anatômico. Então, por exemplo, a área mais atendida dentro dos serviços é a área de cardiologia, tá? Hoje, uma clínica movimenta em torno de 80% do seu movimento em cardio, em exames de MIB, tá? Exames cardíacos. Depois eu tenho a área de nefro, a área de gastro, que são áreas que complementam a minha rotina. São áreas que me permitem realizar exames complementares no tempo que o cardio não estiver trabalhando, tá? São exames mais simples, exames mais rápidos, mas que às vezes exigem um conhecimento para a técnica aplicada importante. Oncologia é a área que mais cresce dentro da medicina nuclear. É uma área que mais cresce em termos de saúde, de problemas na população, e é uma das áreas que tende a migrar à medicina nuclear e ganhar espaço dentro da medicina nuclear. E depois as demais áreas acabam aparecendo, ok? Então, agora que nós sabemos e conhecemos um pouco melhor a medicina nuclear brasileira, é importante eu saber que tipo de legislação eu vou precisar conhecer, ou pelo menos aprofundar algumas coisas de conhecimento para ter uma condição de debater, conversar, tanto com os fiscais da SENEM, como os fiscais da Vigilância Sanitária, que às vezes acabam tendo menos conhecimento do que a própria clínica, né? Por não ser uma área que eles estudam, que eles exploram, tá? Então é importante aqui falar para você que dentro das regras aí brasileiras, quem dita a principal regra em medicina nuclear é a SENEM, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? O site vai estar aí para você disponível. Nesse site você encontra apostilas básicas para o seu conhecimento de radiação, tá? E as normas que ela acaba ditando. Essas normas são base para complementar as normas da vigilância, da Anvisa, tá? Lembrando que a vigilância sanitária tem uma norma ampla, as RDCs, porém, cada estado tem a sua vigilância, cada estado cria a sua regra. A vigilância local pode ser mais restritiva do que a vigilância geral, federal. O que não pode é criar regras sem base, ok? E isso nós acabamos encontrando no dia a dia. Pessoas que vêm da vigilância sem saber, com alto grau de medo de radiação, criando regras extremamente abusivas em alguns casos, tá? Então é importante você ter um conhecimento, porque nessa hora você consegue dialogar, conversar e chegar ali num consenso melhor com o próprio fiscal, tá ok? Lembrando que quando não existe uma regra oficial pela SENEM ou pela vigilância, se não existe um tema abordado por eles ou precisa de um complemento nisso, podemos usar a Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Essa é uma agência onde dita recomendações. Lembrando, são recomendações. Porém, nos ajuda muito também ter noção dessas recomendações internacionais, tá? Assim como ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, tá? Lá eu tenho itens de radioproteção muito importantes que podem nos ajudar no dia a dia, tá? A ideia aqui para você nesse slide é mostrar as principais normas, por exemplo, dentro da SENEM. O que você precisa dar uma lida, colocar na sua cabeça, ou pelo menos saber que existe e saber aonde vai procurar, tá? A norma 1.04 fala
do licenciamento de instalações nucleares. E aí, para que serve isso, Rogério? Serve na hora de um projeto. Eu sei que normalmente o funcionário, o colaborador, entra num projeto já existente. Mas se você tiver oportunidade de participar de uma instalação nova, de um projeto da criação de uma medicina nuclear nova, essa é uma norma primordial para você ter de conhecimento, tá? A norma 3.01, Diretrizes Básicas de Radioproteção, e tem 14 complementos nela que são importantes você dar uma lida. A 3.05 é uma norma específica de medicina nuclear, então ela ajuda você a entender mais a visão da CENEM, o que provavelmente a CENEM cobrará dentro desse serviço, tá? A norma 8.01 é uma norma de rejeitos radioativos para rejeitos baixos e médios de baixos e médios níveis de radiação, tá? É uma norma bem simples, que acho que dentro dessas opções é a mais básica que você precisa, tá? Já na vigilância, a Anvisa tem a RDC 50, né? A RDC 50 é de referência de 2002. Ela é uma RDC importante na criação do serviço, assim como a 1.04 da CENEM. A RDC 38 já fala mais do serviço e das suas obrigações cotidianas. Então, ela já faz mais para rotina e não para implantação, ok? Essa parte de legislação é chata, eu sei que é chata para ler, mas é muito importante porque qualquer fiscal da CENEM, qualquer fiscal da vigilância, usa isso como base. E você só consegue ter argumentos, só consegue conversar com eles se você tiver tido pelo menos uma noção, um contato. Não adianta você ter experiência e não saber aonde recorrer, tá? A parte legal é a parte mais importante. Então você precisa mesclar experiência e conteúdo teórico aí e legislativo, ok? Isso é importante. Eu sei que é chato, mas é importante para você um conhecimento. Já a parte de desafio na gestão de pessoas dentro de um serviço, eu acho que é o mais complexo do tema que nós vamos abordar, tá? Por quê? São muitas equipes, como eu disse no começo, equipe multiprofissional. Se a equipe multiprofissional tiver focos e visões individualizadas, alguém precisa conectá-los, porque senão pode dar problema e problema grave, ok? Na primeira etapa de um serviço é a etapa de planejamento, de criação do serviço. Nessa etapa, os principais envolvidos são o médico nuclear, o engenheiro para construção, para obra, o físico para cálculo de blindagem, o arquiteto para um melhor layout e, claro, o investidor, o dono do dinheiro, tá? O problema é que quem conhece de medicina nuclear normalmente é o médico nuclear que vai chegar numa etapa onde o investidor já comprou o terreno, já comprou a máquina e só quer um apoio do arquiteto e das pessoas para construir. Então o médico nuclear ali já não vai participar às vezes da escolha do equipamento, da escolha do investimento, ok? Mas ele tem a obrigação de tentar desenhar um melhor layout possível. O engenheiro está preocupado com redução de custo. Ele quer fazer a obra mais barata possível para atender aos interesses do investidor. O físico, ele pode estar atuando de forma apenas fazendo um cálculo de blindagem, que é o que normalmente acontece, ou pode ajudar
num fluxo, numa melhor distribuição da clínica. Por quê? Futuramente, normalmente é o físico que vira o supervisor de radioproteção. E esse supervisor de radioproteção tem que atender a segurança. Se ele tiver um layout ruim, inadequado, ele vai acabar expondo mais os funcionários e ele vai ter um problema futuro para lidar. Então, o físico, o ideal seria participar sim de um projeto, mas o mais barato é apenas o cálculo de blindagem, ok? Lembrando, como eu disse, se cada um fizer individualmente o seu trabalho bem feito, vai sair um problema grande para o investidor, tá? O arquiteto, são raros os arquitetos que têm conhecimento em medicina nuclear. Normalmente um arquiteto tem conhecimento em clínica, em hospital, mas em medicina nuclear não. E o que ele faz? Ele é muito bom em RDC, tá? Ele vai lá na RDC 50, que eu acabei de mostrar para você, vai ler a RDC e vai tentar transformar isso em um projeto. Aqui fica uma dica. Se você tiver a oportunidade de participar de um projeto desse, nesta etapa, tente criar o melhor fluxo possível e observe muito a parte de arquitetura e de engenharia, tá? Segunda etapa, implantação do serviço de medicina nuclear. Parece fácil, depois que está tudo montado, estruturado, máquina está lá, equipamentos, acessórios estão todos prontos, é só abrir a porta e a rotina começa. É aí que entra um grande segredo. Se você não souber lidar no começo com a medicina nuclear, você vai desestimular ainda mais o seu investidor. Por quê? Nessa etapa de implantação do serviço, você pode rasgar dinheiro devido a um mau gerenciamento da rotina, tá? E aí o que entra? Entra uma pessoa como médico nuclear, que nem sempre é o mesmo médico que ajudou na implantação, o tecnólogo ou físico para a parte operacional, o físico como supervisor de radioproteção, a equipe de enfermagem, o administrador, que são raros os administradores que conhecem da medicina nuclear. Você pode encontrar administradores com experiência em saúde, mas como eu disse, é um mundo particular e você precisa mostrar esse mundo para o administrador e o investidor. Então, no futuro, a área de medicina nuclear tende a incluir nesse pacote de profissionais o radiofarmacêutico, ok? Hoje ainda está numa briga se precisa, se não precisa. O radiofarmacêutico vai começar a ser atuante nos controles de qualidade do radioisótopo dentro da área de medicina nuclear na sala quente, tá? Mas hoje ainda não existe. E dentro disso, o que eu dou a dica para você? Normalmente o médico nuclear, você vai encontrar um perfil não de gestor, mas de laudar. Então é aqui que vai abrir uma brecha para você que estiver mais adequado, com melhor conhecimento, atuar de forma mais importante, mais incisiva aí na rotina, ok? Essa, lembrando, é uma das etapas mais complexas, porque o exame não aparece da maneira que o investidor quer e a radiação decai mais rápido do que ele conhece, ok? Então essa é uma área importante que a gente precisa adequar. A terceira etapa é aumentar a produtividade, melhorar o desempenho, tá? Então aqui inclui todas essas pessoas e eu ainda vou ter a liberdade de incluir um consultor. Por quê? Normalmente a terceira etapa eu estou falando de uma acreditação, de uma ONA, de uma Joint Commission, de uma agência reguladora, tá ok? Então vamos conhecer um pouquinho melhor aí. O investidor está investindo e não é pouco, ok? Para montar um serviço de medicina nuclear, nós estamos falando na casa de alguns milhões.
Esse alguns milhões depende muito da estrutura, do projeto, mas hoje não estaríamos falando abaixo de 2,5 milhões até uns 5 milhões de reais, ok? Aqui o médico nuclear, você vai ver o médico nuclear, o engenheiro, como eu disse, com a preocupação de dar o menor custo de obra possível, o físico, que pode acabar aumentando esse custo de obra com blindagem excessiva, ou reduzindo o custo de obra, porém, talvez aumentando o risco de exposição. O arquiteto, ele não tem esse conhecimento, essa visão, e provavelmente pode desenhar algo que não vai ser tão colaborativo. Eu trouxe um exemplo para vocês, um exemplo de projeto que eu acabei participando, e aqui é um projeto onde o arquiteto desenhou, o médico nuclear não participou, o investidor já tinha comprado 2 equipamentos, uma medicina nuclear convencional, um equipamento de gama, tá? E um PET-CT, ok? Então a ideia era montar um serviço com PET-CT e uma gama. Só que ele foi primeiro, através de uma orientação de pessoas, amigos, ele não é da área, o investidor, ele foi primeiro através de pessoas até um arquiteto, que leu a RDC, viu na norma da CENEM o que precisa ter, tentou colocar numa planta dentro do terreno que ele tem. E aí, se você observar essa planta, você vai ver a entrada, né, pelos carros onde você tem, a calçada, que é a parte em cinza. No fundo da clínica você vai ter um vizinho, aí eu não coloquei, mas é uma casa de vizinho. E na parte superior da clínica também vai ser um outro estabelecimento, ok? Então, trabalhando com este desenho, o que você teria de problema? Primeiro, a sala de comando ou a sala de controle aonde foi colocada, olha como exige um malabarismo para você colocar o paciente na sala de gama, tá? E transitar nela. Ah, mas Rogério, tem uma porta entre a sala de gama e a sala de comando. Sim, perfeito, é o ideal. Mas se o exame estiver ocorrendo e você precisa de um apoio médico, esse apoio tem que vir por fora, totalmente lá por trás, passar na frente do laboratório, acessar a área restrita, vir até a sala de comando, tá? Essa sala de comando, se eu precisar de um apoio de uma enfermagem, é o mesmo caminho. Ah, mas eu posso transitar pela área da sala de exames. Sim, posso, mas isso vai aumentar a minha exposição. Por quê? Em medicina nuclear, a radiação está presente no paciente e não só no equipamento. O equipamento não tem radiação. Tomógrafo só tem radiação quando liga o equipamento. O PET-CT, pela parte de CT, ele tem radiação no equipamento, mas o PET não tem radiação. Então, quem emite a radiação dentro da medicina nuclear é o paciente. Por isso, eu preciso desenhar um layout bem adequado. Aqui a ideia é boa, dividir uma sala de comando para 2 salas, ok? Perfeito. Lembrando que a sala de PET, ela aqui não foi considerada. Foi considerada uma sala de gama 2, de 17 metros, aonde não é possível colocar um equipamento dentro dessa área, tá? E a sala de gama 1, aonde foi apresentado um equipamento, ele vai ser o PET, ok? Com uma área de 27 metros quadrados. Aí você pega uma máquina que o doutor comprou, coloca nesse projeto, nesse desenho, e vê
que a área mínima para um PET-CT precisa de 45 metros quadrados, ok? Não, então, possibilitando ter esse layout. A área mínima de um PET 45, a área mínima de uma gama 23. Ou seja, o arquiteto desenhou, fez muito bonito o layout, mas não foi capaz de colocar um layout dentro da real necessidade, ok? Aqui uma ergometria, ele considerou 2 esteiras, né? 2 salas de administração de pacientes injetados, porque uma sala de PET-CT normalmente é uma sala exclusiva para o paciente de PET, ok? Mas aqui você vê 2 salas de aproximadamente 20 metros quadrados. Então, esse layout atende a RDC? Sim, tem todas as salas exigidas na RDC com as dimensões apropriadas. Mas esse layout atende à necessidade real do serviço? Não, ok? Após muita discussão, após muita conversa, após muita análise, essa mesma planta, esse mesmo serviço, acabou ficando desse jeito, tá? Aonde nós colocamos a estrutura do PET com o mínimo necessário e vamos colocar o adicional para os 45 metros quadrados numa sala de infraestrutura posterior, ok? E a sala de gama ficou com a sala de 24 metros. Você vê que nesse outro layout, o layout final, você tem uma lógica de andar do paciente dentro da clínica bem mais sutil, bem melhor em termos de fluxo, ok? Então, o paciente de PET, ele vem andando, entra na sua sala individualizada. Por quê? Eu não preciso mais que 2 salas de espera para fazer o atendimento a uma sala de PET-CT, ok? Enquanto um paciente está esperando o tempo que precisa, o outro vai ser injetado. Assim sai o paciente, vai para a sala de exames e entra outro no lugar, tá ok? Então eu tinha uma sala de espera de 20 metros quadrados e foi reduzido, tá? Ergometria, não preciso mais que uma ergometria para atender uma gama, tá? E a sala de espera eu consegui reduzir, remanejar e fazer com que o fluxo de pacientes dentro da clínica seja mais adequado do que ficar com muitos pacientes ali esperando, ok? Então, essa ideia aqui de projeto é mostrar para você a diferença de raciocínio de pessoas envolvidas na primeira etapa, ok? Para o médico, para o investidor, o importante era nascer a clínica, tá? Para o engenheiro, era fazer a melhor obra possível com iluminação natural, com o menor custo, com a menor blindagem. Para o físico, era blindar o que precisa para não trazer problemas de exposição no futuro, tá? Para o arquiteto, era criar uma coisa bonita, com objetividade. Mas, se você não tiver todos os olhares juntos, inclusive do médico nuclear, você não vai conseguir atender o melhor fluxo possível, ok? Mas vamos pensar que você foi contratado agora para participar dessa clínica. Ela vai nascer, tá? Então, o investidor não é a pessoa que vai estar lá normalmente. Ele vai colocar no meio, entre a base operacional e ele, um administrador, ok? Aí você vai ter realmente um médico nuclear, uma equipe de enfermagem, nem sempre precisa ser um enfermeiro, pode ser técnico de enfermagem, desde que tenha um enfermeiro responsável, ok? O supervisor de radioproteção e a equipe operacional de imagem. Então, o que é importante aqui você entender? Cada um tem o seu objetivo. O lucro para o investidor. O administrador, ele desconhece o setor, mas ele tem o objetivo de ter um bom atendimento e criar o retorno para o investidor. O médico nuclear tem o conhecimento,
mas o objetivo dele é não participar muito da rotina, é mais laudar, é mais fazer um apoio, né? Quem tem que trabalhar de verdade na rotina é a equipe de enfermagem, que raramente tem experiência, normalmente não tem experiência, tá? O físico ou o supervisor de radioproteção se torna apenas um consultor, porque segundo a legislação ele não precisa estar lá obrigatoriamente, e quem faz a imagem também cuida hoje da radiofarmácia. Então você vê que cada um tem a sua tarefa, mas se eles não se conversarem de forma lógica, o projeto vai ficar mais difícil para andar, tá ok? A terceira etapa ainda entra uma Joint Commission, uma consultoria individual, uma ONA, que vai dar opiniões de padrão de qualidade e vai obrigar a base cada vez mais a trabalhar dentro de protocolos, situações que ajudam o serviço a esse setor de qualidade, mas que podem trazer muita burocracia e que talvez impeçam, assim, um bom andamento da rotina, tá bom? Então, o lucro o investidor vai pedir e o retorno ele vai querer, né? O retorno financeiro o administrador vai ter que dar. Como ele dá? Com um bom gerenciamento da clínica. Mas ele não conhece a clínica. Quem vai dar o apoio? A equipe que estiver tecnicamente preparada com uma visão gerencial, ok? Hoje o médico nuclear mais novo não quer assumir essa etapa de gerenciamento da clínica. Fica para você essa dica, ok? Então, quais são os pontos importantes que você precisa prestar muita atenção que podem ajudar você dentro disso? Primeiro, é saber que a medicina nuclear tem a agenda mais complexa de se trabalhar do radiodiagnóstico, tá? O gestor deve ter um bom conhecimento operacional para auxiliar aí a parte de recepção. Ou a equipe operacional tem que ter um bom conhecimento para ajudar o gestor. Por quê? O paciente pode ficar de 30 minutos a 6 horas esperando para a realização de um exame, por exemplo, dentro da sua clínica, tá? O tempo médio que o paciente fica numa máquina é de 20 minutos. Então não adianta pensar igual tomografia. Entra, corta, faz o exame e vai embora. Entra, corta, faz o exame e vai embora. Em 20 minutos é possível você atender 5 pacientes, por exemplo, tá? Em medicina nuclear, a máquina é um importante limitante na sua agenda, tá? Eu preciso saber se a minha máquina é convencional, se é nova, se é antiga, se ela tem uma capacidade de melhorar o protocolo ou não. E aí fica uma boa e importante dica para você. Se a máquina é nova, pode-se melhorar o protocolo. Mas para melhorar o protocolo, preciso de um físico bom, que conheça de imagem. Ou você precisa trabalhar muito o aspecto de processamento de imagem, ok? Decaimento do isótopo é importante, porque se você trabalha com medicina convencional, você tem um tecnésio que decai de 6 em 6 horas. Galho, nossa, você tem uma margem para trabalhar tranquila, 78 horas. Iodo, melhor ainda, 8 dias. Agora, se você trabalha com PET-CT na sua clínica, você tem um decaimento a cada 109 minutos. Ou seja, você não pode ter falha na rotina. Se tiver falha na rotina, possivelmente o seu último paciente do dia não tenha a dose de material radioativo para você fazer o exame, ok? Então é importante acompanhar, tomar cuidado com o overbook de agenda, porque você pode ficar sem material radioativo, tá? É importante fazer data de pedido do radioisótopo versus data de calibração. Por quê? A depender da sua localização no país, estado, a cidade e a logística, você vai ganhar material radioativo e aí você vai poder trabalhar com essa vantagem, ok? Trouxe um exemplo para você aqui. Gerador de tecnésio, o pedido normalmente é na terça-feira. Aí eu coloquei uma data só para você se situar, ok? A saída dele normalmente é na sexta-feira.
Se for em São Paulo, a entrega desse gerador normalmente é no sábado. E se ele é calibrado para segunda-feira, você concorda que sábado ele tem mais atividade do que ele vai ter segunda, que foi a sua data de pedido, certo? Ou seja, a depender da sua agenda, você pode ganhar exames praticamente gratuitos no sábado, né? Porque o IPEM vai colocar um choro nesse gerador e ele vai ser suficiente para você atender uma boa agenda, por exemplo, de MIB ou exames complementares, ok? O uso dele é na semana inteira. Então, esse aqui foi um exemplo de semana, de 29/7 a 2/8, ok? De 2019. Esse uso pode ser estendido até 2 semanas, mas você precisa saber o quanto de gerador você comprou e você precisa lembrar que cada vez que ele vai passando, a concentração vai diminuindo, a atividade também vai diminuindo. Então você vai gerando atividade, mas em volumes maiores. É importante talvez você aprender a fracionar a eluição. Isso ajuda bastante a você voltar com a concentração ideal, às vezes para fazer um exame ou outro, ok? A bula do IPEM, ela vai te dar todas as dicas necessárias por kit, o que você pode, o que você não pode fazer naquela marcação. Então, tecnicamente, é importante você ter essa visão. Agora, se você não está em São Paulo, Rogério, esse gerador pode chegar sábado, pode chegar domingo ou pode chegar segunda-feira, tá? E aí você deixa de ganhar esse chorinho, você deixa de ganhar essa agenda e aí você tem que lidar com uma agenda diferenciada. Fora de São Paulo, os geradores costumam chegar aí no final de semana, mas você não tem a oportunidade de aproveitá-lo sábado, como a Clínica de São Paulo, ok? Então é importante você pôr isso na sua agenda? Sim, tá? Concentre o maior número de MIBs possíveis para segunda-feira, onde o gerador tem uma capacidade máxima. Segunda, terça e quarta são os melhores dias, tá ok? Já falando de iodo na parte terapêutica, seu pedido seria numa sexta-feira, a saída do IPEM seria numa segunda, a entrega em São Paulo seria na própria segunda-feira, com data de calibração para quarta-feira. Isso me permite muitas vezes economizar 15 miliquirris, tá? Em um pedido de terapia, por exemplo, de 100 mili. Isso me economiza 50, 60, 100 reais por terapia. Se eu estiver falando de várias terapias, isso vai me gerar uma economia significativa, ok? Isso daqui é só para você entender que é muito importante você ter o conhecimento e a visão da parte burocrática do seu fornecedor para que você saiba melhorar o pedido. Não faça, por favor, igual algumas clínicas. Padronize o pedido, o gerador é o mesmo para o ano inteiro, independente da sua agenda, se tem mais ou menos paciente, ele pede a mesma coisa, tá? Por quê? Porque é mais fácil. O difícil é pensar e planejar a parte de radiofarmácia. Então, por favor, se você tiver uma boa experiência ou uma boa visão em radiofarmácia, você pode fazer esse retorno ao investidor ser melhor, ser mais observado, tá? E aí você acaba se destacando aí nessa gestão da clínica, tá ok? Pontos importantes aí. Cada clínica trabalha com um sistema, né, diferenciado. Mas o principal é a equipe médica, a equipe operacional tem que ter um POP ou um manual de procedimentos. Esse manual tem que ser adequado à sua realidade. Cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes as pessoas ficam com preguiça e ela pega de um outro serviço, com uma outra máquina, com uma outra realidade, dá um Ctrl+C, Ctrl+V com o logo da sua clínica, entrega para você fazer o exame. Tome muito cuidado com isso, ok? Um ponto importante para a equipe de cardiologia é o giro. O cardiologista ele vai querer que o exame seja feito
com um giro grande. Por quê? Porque ele ganha por exame, por produtividade. Então a gente precisa prestar muita atenção na hora que estiver fazendo o MIB na parte de esteira, tá? Para não falhar a rotina, para não dar espaço, para não deixar as equipes estressadas, ok? Então o cardiologista vai, realiza a sua sequência e normalmente vai embora, ok? E aí você fica com o exame posterior. Ponto importante aí para a equipe médica nuclear é uma boa imagem, ou seja, quem tiver condições de aprimorar o seu conhecimento na parte de processamento de imagem, eu garanto para você vai ter uma maior estabilidade no emprego, vai ter uma maior condição de lidar com isso, porque são raros os profissionais que conhecem e que são bons em processamento de imagem, tá? Manuseio de material radioativo, contaminação, extravasamento, isso é para a equipe de enfermagem, assim como para o técnico na área de laboratório, né? Extravasamento, equipe de enfermagem, porque injetou, dependendo do extravasamento, acaba não permitindo a realização do exame, ok? Então temos que ter muito cuidado com essa parte de extravasamento. O supervisor, como eu disse, ele não é obrigado a ficar na clínica 100% do tempo. Isso está na norma da CENEM. E ele passa, então, a dar as orientações do que precisa ser feito. A distância acaba, muitas vezes, colocando regras de radioproteção para ele de forma mais fácil. E nessas regras abusivas, ele cria medo na cultura da clínica. Tá? Já encontramos clínicas que praticamente fecharam a rotina diária porque o paciente foi no toalete e acabou urinando praticamente fora, né, do vaso, do assento, colocou-se algumas gotas, algum respingo, uma parte da urina para fora, fechou-se o banheiro de pacientes injetados. Se não tem banheiro de pacientes injetados, dificilmente você vai poder atender pacientes injetados. Então, a clínica conseguiu fechar a agenda por causa de um processo de contaminação. Por quê? Porque o físico foi muito rigoroso em suas orientações. Tome cuidado, tenha o seu conhecimento de radioproteção, converse para alinhar essa parte, ok? O colaborador deve executar os controles de baixa periodicidade, que o físico ou o supervisor determina, tá? Então, é um excesso na rotina de atividades? Sim, por isso você precisa estar sabendo muito bem a sua logística e organizar o seu tempo. Por quê? Senão você vai ficar cheio de burocracia, cheio de paciente e não vai dar conta do recado, tá? Já quando você consegue estabelecer uma rotina e uma condição técnica tranquila, o gerenciamento de rejeitos é o menor dos seus problemas. Por quê? A clínica normalmente usa rejeitos de isótopos de meia-vida curta, tá? 109 minutos, 6 horas. O maior seria 8 dias aí, conforme nós falamos da terapia, tá? Mas então o rejeito de meia-vida curta é fácil de ser lidado. Normalmente muito tranquilo, tá? O gerador não é um rejeito, gente, mas ele precisa ser devolvido somente após a data que o IPEM autoriza. Tome cuidado para que não fique em excesso na clínica. Para economizar transporte, para economizar devolução, a clínica deixa juntar geradores. Lembre-se, o gerador foi usado, não é mais possível utilizá-lo, porém ele emite radiação, né? Então a melhor forma de trabalhar com o gerador é, deu a data, devolve. Até porque hoje o IPEM está dando uma multa de um salário mínimo por atraso de mais de 30 dias. Então tome cuidado com isso. As fontes de principal cuidado, de principal atenção no seu serviço são as fontes seladas, tá? Controle de qualidade. Se você jogar fora uma fonte dessa, se a moça da limpeza, se a equipe de enfermagem, se alguém do serviço jogar fora uma fonte dessa, você poderá ser responsabilizado
de forma até criminal. Então a CENEM deve ser imediatamente comunicada, pode até ser levado um processo pela polícia. Por quê? Porque existe terrorismo, existe muita parte de radiação, né? E o controle deve ser muito grande. Então tomem muito cuidado para que não ocorra esse tipo de acidente que já ocorreu em serviços. Por quê? Pela falta de conversa entre as equipes. Tava uma data lá, a data de calibração antiga, a pessoa passou, perguntou para a outra, posso jogar fora? Pode. Jogaram fora, foi para incineração, a clínica quase foi fechada, teve CENEM, polícia e uma série de outras pessoas avaliando o risco para a população. E aí quem se responsabilizou, quem jogou fora, tem que ter toda uma explicação por que fez isso. Falta de conhecimento não pode ser a resposta, ok? Preste sempre muita atenção nos itens de dica que ficou aqui nessa palestra, que acabei deixando para você. Por quê? O conhecimento técnico é importante, é necessário, mas não é só ele que vai te ajudar a encontrar um emprego ou te ajudar a ter uma estabilidade no emprego. Observe a parte gerencial, não deixe essa parte gerencial para outras pessoas da área de administração que não conhecem a parte operacional. Apoiem eles para que a clínica flua com a melhor rotina possível, o melhor desempenho possível e assim todo mundo consiga atingir o seu objetivo. Espero aqui ter ajudado você a conhecer um pouquinho mais da área de medicina nuclear e a importância que você pode fazer dentro de uma clínica. Muito obrigado.